Dado tangente de 35 graus igual a 0,7, resiste o valor aproximado de. Então, ele está querendo aqui a tangente de 145 graus, 215 e 325. Pelo contexto da questão, já dá para perceber que esses valores, né, tanto da letra A, letra B, letra C, vai se encaminhar para um ângulo simétrico a 35 graus lá no primeiro quadrante. É pela cara que a questão já vem mostrando. E como não é um ângulo muito conhecido, é tanto que na própria questão ele vai dizer, né, qual é o valor da tangente de 35, pelo fato de não ser um ângulo conhecido. Então você já sabe que o ângulo, a tangente de 35, ela vale 0,7. Então vamos lá pensar aqui junto comigo. Eu tenho um círculo trigonométrico aqui, e sei que aqui é o ângulo zero, né? 90 graus, 180, 270 e aqui fecha em 360. Eu sei que a linha da tangente, ela passa aqui, paralelo, né, ao eixo do seno, que é o eixo do x aqui. Aliás, do y. Bem, o primeiro ângulo, né, que é o ângulo da letra A, que a gente vai resolver agora, ele é um ângulo de 145 graus. Então, vocês acham que está no primeiro, no segundo, terceiro ou quarto quadrante? Exatamente, Sibeli. Está no segundo quadrante, né? Está mais ou menos por aqui, ó. 145. E daí a gente lembra que nos ângulos simétricos, quando está no segundo quadrante, a gente lembra, né, do macetezinho que é quanto falta para chegar em 180. E daí quando você vai olhar quanto é que falta para chegar em 180, você vai ver que é 35 graus. Ou seja, confirma aquele nosso pensamento do início, né? O ângulo de 145 graus, ele está no segundo quadrante, mas é equivalente ao ângulo de 35 graus lá no primeiro. Então, para a resposta da letra A, eu vou colocar assim, ó, tangente de 145 graus vai ser igual a tangente de 35 graus. Deixei um espaçozinho aqui do sinal, né, que a gente vai verificar agora também, se o sinal vai ser positivo ou negativo. Aqui a linha da tangente, setinha aqui para cima. O ângulo de 145 graus está desse lado, então se eu virar aqui no sentido anti-horário essa tangente, colocar aqui desse lado, a parte positiva dela, aqui do lado direito, aqui no lado esquerdo vai ficar aqui embaixo, certo? A parte negativa vai ficar aqui em cima. Então já deu para ver que o ângulo aqui do 145 graus vai ser tangente negativa. Vai ter valor negativo. Então, a tangente de 145 vai ser menos o valor da tangente de 35 graus, ou seja, o valor vai ser negativo e a tangente de 35 graus equivale a 0,7. Coloca aqui. Está feita aí a resposta da letra A. Deu para entender, gente? Faz um sinalzinho aí na mensagem. Certo. Vamos ver.
letra B aqui para ver se clareia mais a explicação. Pronto, letra B, vamos pensar aqui. Letra B, eu tenho um tangente do ângulo de 215. Primeira coisa que você vai fazer, Antônio, é localizar o ângulo de 215. Esse ângulo de 215, ele está no primeiro quadrante ou está no segundo? Ou ainda está no terceiro ou quarto? O que é que você acha? Lembrando que aqui é 180, né? Então, eu venho aqui, ó, 0 grau, chego aqui 90, chego aqui dá 180, 180 até aqui dá 270, ou seja, claramente dá para perceber que 215 está no terceiro quadrante. 215 está no terceiro quadrante. Aí, quando tá no terceiro quadrante, a gente lembra daquele macetezinho que, para descobrir a simetria desse ângulo do terceiro quadrante no primeiro, a gente vê quanto passa, né? Quanto é que passou de 180? Quanto passa do ângulo de 180? A gente vê aqui, ó. De 180 até chegar em 215, falta quanto? Exatamente 35, né? 180 para 215 vai ser 35, que é justamente o ângulo lá do primeiro quadrante, ó. Tangente de 35 no primeiro quadrante, certo? Como o ângulo está no terceiro quadrante, a gente vai aqui colocar aqui letra B, tangente de 215. 215 está no terceiro quadrante, então o sinal dele vai ser o quê? Faz uma tangente aqui, ó. Aí, Antônio, ó, para não se confundir, a setinha para cima aqui, ó, na parte de cima, está positivo. Quando eu desenho ela aqui, a setinha vai lá para baixo e o sinal positivo também. Então, 215, a tangente de 215 vai tocar na parte positiva da linha da tangente. Então, o valor aqui vai ser positivo, certo? Esse membro aqui, ó, vai ficar aqui nessa parte de cima, que não vem o caso da gente analisar agora. Mas eu já vi que a tangente no terceiro quadrante vai ser positiva. E uma aula para ter um parâmetro aí para concluir os exercícios. Então, aí na letra C, gente, temos aí a tangente de 325. A gente já sabe que ela vai ser simétrica à tangente de 35 graus lá no primeiro quadrante. É só que a gente vai conferir aqui, né, porque não custa nada e até porque é um aprendizado também. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 e 360. Eu aconselho vocês sempre fazer esse ciclo trigonométrico, porque tudo que vocês quiserem relacionado à trigonometria vai estar aqui dentro, certo? A gente está estudando tangente, você está querendo tangente, então você pega e faça uma linha aqui, uma linha tangente, né, paralela ao eixo Y, que vai ser sua tangente. Aqui vai ser a parte positiva e aqui parte negativa. Quando você girar no sentido anti-horário, essa tangente ela vem para cá, ó, apontando para baixo, que no caso ela vai ser a parte positiva, e aqui desse lado vai ser a parte negativa. Você tem o primeiro quadrante, segundo quadrante
terceiro quadrante e quarto quadrante. Pronto. Então, você tem tudo agora, né? O ângulo que a gente está analisando é 325, então 325 com certeza vai estar aqui, ó, entre 270 e 360, ou seja, vai estar no quarto quadrante, o ângulo de 325. Quando chega no ângulo 325, a gente pergunta quanto é que falta para chegar em 360. Né? 325 para 360 falta 35. Esse valor é justamente o ângulo simétrico de 325 lá no primeiro quadrante. Sabendo disso, a gente ainda consegue localizar o sinal. O sinal da tangente desse ângulo de 325. Basta a gente esticar um pouquinho aqui. A reta vai ver que vai tocar na parte negativa, né, da tangente. Então, eu sei que tangente de 325 vai ser um valor negativo referente ao simétrico de tangente 35. Nesse caso, a tangente 35 é 0,7, coloco aqui o valor, e não posso esquecer do sinal de menos. Certo? Então, a tangente de 325 é igual a menos 0,7. Tranquilo? Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, gente. Determine cosseno x, sabendo que seno x vale, ou seja, seno x é igual a 5 sobre 13, e que x é um arco do primeiro quadrante. Olha só que tem informação importante aqui para a gente considerar. Ele pediu para você determinar o cosseno de x. Em contrapartida, Pedro, ele deu o valor do seno de x, que é 5 sobre 13. E ainda disse uma informação que é extremamente importante. Ele disse que o ângulo X é um arco do primeiro quadrante. Como é que o estudante de trigonometria deve pensar nessa questão? Bom, primeiro detalhe, a gente viu que a questão pede o cosseno de x. Eu não sei quem é. Outro detalhe é que a questão dá o seno de x, dá o valor do seno de x, que é 5 sobre 13. E ele diz que o ângulo é do primeiro quadrante. Essas são as informações que você precisa observar. E daí você observa que só tem cosseno e seno. Seno e cosseno. Ou seja, não apareceu tangente aí no meio, né? E você sabe que a gente estudou uma relação fundamental da trigonometria, que a gente chamou de RFT, relação fundamental da trigonometria, que nada mais é do que a fórmula seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Essa fórmula ela é a relação principal, fundamental da trigonometria. Ela serve para confirmar se um arco existe ou não. Quando a questão já diz que esse arco existe, como é o caso agora, que ele pediu para determinar o cosseno de x, então provavelmente esse x existe, esse ângulo x existe, certo? Até porque ele deu o valor do seno, né? Disse que o seno do x é 5 sobre 13. Então, se a gente já tem certeza que esse arco, esse valor, né, esse ângulo que ele chamou de ângulo x existe, a gente tem certeza, então pode aplicar tranquilamente essa forma, que é a forma fundamental da trigonometria.
que é que eu vou fazer com ela, professor? Olha só, substituir somente os valores. Você tem o valor do seno aqui, que é 5/13. Então, no lugar do seno ao quadrado, você coloca 5/13 e eleva ao quadrado. Não pode esquecer do elevar ao quadrado. Aí, mais cosseno quadrado de x igual a 1. O que é que você está querendo calcular, né? O cosseno? Então, você tira toda essa parte aqui de perto desse cosseno. É uma equação agora, né? Aí vai ficar cosseno quadrado de x. Do outro lado já tem 1. E vai chegar perto do 1 um número negativo, né? Que já que aqui está positivo, vai para lá negativo. 5/13 elevado a 2. Fazendo as contas, agora é só continha. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos. Aí, quando uma fração está elevada ao quadrado, o que é que a gente faz? O numerador vai ficar elevado ao quadrado e o denominador também. Em outras palavras, 5 ao quadrado vai dar 25. As cunhazinhas aqui, ó, 5 vezes 5. 13 ao quadrado vai ser 13 vezes 13, que vai dar 169. Então, você calculou o quadrado aqui, agora vamos fazer essa continha aqui, ó, que você vai ter agora, só para vocês lembrar. Fração, subtração de fração com denominador diferente. O que é que a gente faz, professor? Regra da borboleta voadora, lá naquela primeira aula que a gente teve, no início de tudo. 169 vezes 1, vai ser uma continha de vezes, né? 169 vezes 1 vai ficar cosseno quadrado de x. 169 vezes 1 vai dar 169. 1 vezes 25, 25, dividido por 1 vezes 169, 169. Fazendo as contas aqui, a gente vai ficar com cosseno quadrado de x igual a 169 menos 25, vai dar 144 sobre 169. Vou apagar esse lado aqui para a gente concluir essa conta. Cosseno quadrado de x igual a 144 sobre 169. Para a gente achar esse valor, basta você fazer um detalhe aqui, ó. Cosseno ao quadrado, a gente pode transformar esse quadrado numa raiz, certo? Ou você pega, como aqui é uma equação, ó, sinal de igualdade, você pode colocar raiz aqui, raiz quadrada desse lado, raiz quadrada desse outro lado, e está resolvido o problema, porque essa raiz quadrada, ó, tem uma propriedade que dá para a gente simplificar aqui, né? E vai sobrar apenas o cosseno de x. E aqui, raiz quadrada de 144 sobre 169, basta você tirar a raiz de 144 e a raiz de 169. Raiz de 144 dá 12 e raiz de 169, 13. Depois vocês podem conferir isso aqui. Lembra lá da aulazinha que a gente teve lá na primeira aula, né? Truque Ninja, que dá para você encontrar essa raiz aqui tranquilamente. É aquelas velhas ferramentas que eu falei, né? Você vai precisar em todo assunto que envolva aí a matemática. Então, raiz de 144, 12. Coloca aqui 12. Raiz de 169, 13. Pronto, encontrei o que eu estava querendo, que era o cosseno de x. Agora, você pode até me perguntar, professor, beleza, usou a forma, eu vi, fez uma conta enorme aí,
Tenho que ter cuidado na hora que for fazer essa conta. Beleza, mas tem uma coisa aqui que eu não entendi. Essa informação, para que a gente vai usar em que agora? Olha só. Quando ele diz que o X é um arco do primeiro quadrante, então você vai imaginar o seguinte, ó, que o X ele é um arco do primeiro quadrante, então ele vai estar aqui. O cosseno dele é positivo. E o seno dele, se ele pedisse, era um seno também positivo. Então, o meu resultado aqui ainda poderia mudar, dependendo da localização que o ângulo tivesse. Nesse caso, continua positivo, por quê? Porque o x é um ângulo lá do primeiro quadrante. Então, o resultado para o cosseno vai ser um cosseno positivo, certo? Então, tá ok. Eu vi que Pedro fez uma carinha aí, né, de espanto. Diga aí, Pedro, o que é que aconteceu? Qual parte você não entendeu para a gente explicar aqui. Entendeu? Sibeli, Antônio, Evelyn, Isley. É por isso que eu estou gravando essa aula, gente, porque realmente tem umas continhas aqui meio cavernosas, entendeu? Não é difícil não, mas você precisa de alguns detalhes aí para não errar a conta. Mas se tiver dúvida, pergunta. Se não quiser perguntar agora, pergunta depois lá no privado, a gente vai conversando e vai resolvendo. Eu, eu hoje eu vou tentar atualizar todas as mensagens. Tem um monte aqui no meu celular, mas eu vou tentar atualizar todas. Aí o celular vai ficar mais liberado aí para as primeiras mensagens que aparecer, eu começar e responder. Certo? Então, essa questão em diante, né, as outras também vai seguir o mesmo perfil, certo? Por essa aí vocês já vão conseguir fazer as outras. Mas a gente vai fazer junto, que a gente tem ainda um tempinho aí na aula. Então, próxima questão agora, ó, já dá para a gente se familiarizar melhor. Ele dá o cosseno. Cosseno de x é igual a 0,8. X é um arco do quarto quadrante. Olha esse detalhe aqui, porque vai ser muito importante no final para você colocar o sinal, certo? Então, se liga que X é um ângulo do quarto quadrante. Eu vou até desenhar logo aqui. Tá aqui, ó. Se X está no quarto quadrante, então ele está aqui. Se ele vai querer, ó, ele vai querer que você determine o seno e a tangente, ó, certo? Vou fazer até uma linha da tangente logo aqui também para a gente saber o sinal dela. Tangente positivo em cima, aqui embaixo negativo. O cosseno eu tenho que tocar no eixo X, eu vou tocar nele, vai estar na parte positiva, então eu já sei que o cosseno é positivo. O seno, ó, o seno vai tocar na parte de baixo, ou seja, na parte negativa. Eu já sei que o seno é negativo. Vamos guardar isso, porque no final a gente vai utilizar, certo? No resultado final, a gente vai utilizar aí para colocar o resultado. A tangente, né? Tangente é negativa. Tangente é negativa. Tá aqui, ó. Se eu prolongar essa reta, eu vou tocar na parte negativa. Pronto. Entendido isso, agora vamos para nossas contas, né? Vou tentar aqui fazer menorzinho para dar aqui nesse quadro. Primeiro eu vou em busca do seno, certo? Você teria que ir mesmo atrás do seno, porque se você começasse procurando a tangente, ia passar o resto do dia todinho procurando, porque a tangente precisa, ela não está na fórmula principal, né, da trigonometria, mas você consegue encontrar ela pegando o valor do seno e dividindo pelo valor do cosseno. Ou seja, o cosseno você tem.
mas o seno você teria que procurar para colocar na fórmula da tangente. Então, o conselho é você iniciar procurando o seno. E o seno, a gente acha ele fácil, fácil, usando a relação fundamental da trigonometria, que é seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Vamos agora substituir os valores, né? Eu sei qual é o valor do cosseno de x, então vai ficar apenas o seno ao quadrado de x pendente mais cosseno ao quadrado de x. O cosseno de x é 0,8, então eu vou colocar 0,8 elevado ao quadrado igual a 1. Como eu quero encontrar o seno de x, então eu vou isolar ele aqui no primeiro membro. Seno ao quadrado de x é igual a 1. Esse valor aqui, se você quiser calcular já a raiz dele, aliás, o expoente dele, já pode calcular e transferir o valor dele já completo para o outro lado. Eu vou fazer assim, ó. Ele está positivo, vou colocar aqui do outro lado negativo, vou calcular agora o 0,8 elevado a 2. Continuando, eu vou ter seno ao quadrado de x igual a 1 menos 0,8 elevado a 2, gente, vai dar. Deixa eu ver se eu fiz essas contas aqui para adiantar. 0,64. Se você pegar 0,8 vezes 0,8, vai dar 0,64. Fazendo essas continhas aqui, eu vou ter seno ao quadrado de x igual R$ 1 menos 0,64 centavos, vai sobrar 0,36. Chegando aqui, para facilitar a sua raiz, né? Você pode fazer assim, ó. Seno ao quadrado de x. Transforma esse número aqui numa fração que fica mais fácil. Aqui, ó, é 36 sobre 100. Por quê, professor? Ó, essas duas casas decimais eu ando para frente, né? Andei duas casas. Então, eu coloco 36 sem a vírgula e divido por 100. Ou seja, esse 100, esses dois zeros, significa dizer que eu andei duas casas para frente. Então, para voltar ao valor original, eu teria que dividir por 100, que significa dizer voltar duas casas para trás. Chegando aqui, gente, o que é que a gente faz? Para tirar esse quadrado aqui do seno, aplica a raiz quadrada aqui e desse outro lado também. Aqui eu posso simplificar. Esse expoente 2 simplifica com o índice da raiz. Então, vai sobrar aqui somente seno de x, que é o que a gente quer. E aqui, raiz de 36 sobre 100 fica fácil. É só você encontrar a raiz de 36, que é 6, e raiz de 100, que é 10. Certo? Essa aqui, pela tabuada, a gente sabe. 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 100. Então, a raiz de 100 é 10 e a de 36 é 6. Aí você coloca aqui, ó, 6, que é a raiz de 36, sobre raiz de 100, que é 10. Esse valorzinho aqui você pode colocar assim, ó, 0,6. Você está dividindo por 10, significa dizer que o número que está em cima, você pode voltar uma casa para trás. Se dividir por 100, você volta duas casas. Ou seja, o 6 eu voltei uma casa e já coloquei o valor na forma decimal. Você não coloca mais o 10 embaixo, certo? Então, eu encontrei, gente, que eu vou colocar aqui mais para frente, que o seno de x é igual a 0,6. Aí, detalhe, vamos lembrar do sinal, né? Esse ângulo X, ele diz que está no quarto quadrante. Então, lá no quarto quadrante, o seno é negativo. Então, esse resultado só pode ser negativo. Encontrei o valor do seno. Tranquilo? Agora, gente, isso aqui foi a letra A. Letra A, vamos para a letra B agora. Letra B fica mais fácil.
você quer a tangente de x. Só que, como eu disse, tem uma formulazinha para tangente, né? É seno de x sobre cosseno de x. Logo, a tangente de x é igual ao valor do seno, que a gente acabou de encontrar, que é menos 0,6, e o valor do cosseno, que é 0,8. Você faz essas continhas na calculadora ou pode fazer em forma de fração. O 0,6 fica 6 sobre 10, dividido por 8 sobre 10. Divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, cancela os 10, né? Simplifica o 10 aí, e você fica com tangente de x, não de menos aqui, né? Tangente de x é igual a 6 sobre 8. Se você dividir isso aí, vai dar 0,75. E aí você não precisa nem se preocupar com o sinal, porque você já se preocupou com ele aqui, ó. Aí o resultado já vai dar negativo. É umas continhas meio chata, mas tá dentro aí dos nossos estudos aí de trigonometria. Prontos? Vamos para a próxima. Deixa eu ver quantas tem ainda. Tem duas. Pronto, gente. Eu acho que aqui já dá para vocês se familiarizar com esse tipo de questão, né? Embora que nessa aqui, ó, olha como ele apresentou. Se alfa é um arco do terceiro quadrante, olha só, e a tangente de alfa é 4 sobre 3, determine. Isso aqui, ele apresentou ela de outra forma, você vai ter cuidado também. Por quê? Porque ele deu primeiro a tangente, ó. E aí ele pediu quem era o seno e o cosseno. Bem, o seno e o cosseno dá para a gente calcular aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que dar 1. Eu posso usar essa forma. Mas acontece que eu não tenho nenhum valor, nem de seno nem de cosseno. Então você vai dar um jeito, né, de encontrar esse valor do seno e do cosseno. E já que ele deu o valor da tangente, ó, como é que a gente faz? Pega, coloca a tangente aqui. Tangente de alfa. A fórmula da tangente, pessoal, é seno de x, aliás, seno de alfa nesse caso, sobre cosseno de alfa. É através dessa fórmula aqui que eu vou encontrar o seno e o cosseno, certo? Então vamos lá. A tangente de alfa, ele disse qual era o valor, 4 sobre 3. Coloca aqui. Igual ao seno de alfa e cosseno de alfa. E agora, como é que eu desato esse nó aí, professor? Agora você tem uma equação dependendo de duas variáveis, do seno e do cosseno. E o que é que eu faço agora para tentar sair dessa enrascada? Olha só, você pode isolar o seno ou o cosseno, certo? Nessa equação aqui, você pode isolar o seno ou o cosseno. Eu vou preferir isolar o seno. Aqui, ó, para isolar o seno, eu vou multiplicar o cosseno por 4.
E o 3 multiplicaria aqui pelo seno, mas não precisa, né? Porque, na verdade, eu estou querendo somente tirar o cosseno de perto do seno. Isso significa que a gente vai isolar o seno. Ou seja, seno de alfa vai ser igual a 4 vezes cosseno de alfa sobre 3. Ou seja, o cosseno que estava aqui dividindo, passei para o outro lado, multiplicando, e aí daí já me ajudou muito, porque eu fiquei apenas com o seno isolado, certo? Vamos guardar isso aqui, que a gente vai usar no final. Agora, a gente vai lá para a nossa fórmula principal. Por quê? Porque eu sei que o valor do seno é 4 cosseno de alfa sobre 3. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou colocar aqui na minha fórmula principal, apareceu o seno ao quadrado de alfa, então no lugar de seno ao quadrado de alfa eu vou colocar isso. Vai ficar 4 cosseno de alfa sobre 3 elevado ao quadrado. Qualquer coisa, gente, pergunta, viu? Essa parte aqui precisa de uma atenção melhor, porque no lugar desse seno ao quadrado de alfa aqui, eu vou colocar o seno que eu isolei, certo? Então, vai ficar 4 cosseno de alfa sobre 3 elevado a 2. Continua a minha fórmula, mais, né? Tem um maisinho aqui, eu repeti. Cosseno quadrado de alfa, não vou mexer com ele. Deixa ele aí. Igual a 1. Agora, por que eu não mexi com ele? Porque eu já substituí o valor do seno. E eu só consigo encontrar, Sibeli, o valor de uma equação quando eu tenho apenas uma variável. O que é variável? Quando eu tenho apenas uma letra. No caso aqui, não tem letra, né, mas tem o seno e o cosseno. Com o seno e o cosseno eu não consigo encontrar nenhum. Mas se eu tiver apenas o cosseno, como é o caso aqui, eu consigo encontrar o valor dele, certo? Por isso que eu isolei o seno aqui. Eu isolei o seno na fórmula da tangente, para que quando eu substituísse na fórmula, ficasse aparecendo somente o cosseno. Fazendo isso, agora a gente vai desenvolver o nosso cálculo em cima dessa equação. Eu estou com 4 cosseno de alfa sobre 3 elevado ao quadrado, então eu vou resolver isso aqui. Esse quadrado vai servir para o numerador e também para o denominador. Então vai ficar assim: 4 ao quadrado, vou até colocar passo a passo aqui, possa ser que ninguém lembre. 4 ao quadrado, aí vou ficar com cosseno ao quadrado de alfa, e aqui embaixo 3 ao quadrado. O que é que eu fiz? Peguei esse quadrado aqui e distribuí para todo mundo. Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Continuando as contas, 4 ao quadrado dá 16. Cosseno ao quadrado não tem como resolver. Então, cosseno ao quadrado de alfa. Repito. 3 ao quadrado fica 9. Aí aqui mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Estou resolvendo a equação. Aqui você tem, mais uma vez, ó, você pode aplicar aqui o truque da borboleta voadora. Tenho duas frações com denominadores diferentes, então eu posso aplicar aqui, ó, o truque. Sinal de vezes. Vamos lá. 1 vezes 16 cosseno ao quadrado de alfa vai ficar 16 cosseno ao quadrado de alfa. 9 vezes cosseno ao quadrado de alfa vai ficar 9 cosseno ao quadrado de alfa. Tem um sinal de mais no meio, coloca aqui. E 9 vezes 1 aqui embaixo. 9 vezes 1 dá 9. Isso tudo igual a 1. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o restante. Aí agora, ó, esse 9 aqui que está dividindo, eu posso passar ele para perto do 1 aqui, multiplicando. Então, eu vou ficar com 16 cosseno ao quadrado de alfa, mais 9 cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, eu posso somar esses dois, já que eles têm a mesma
A mesma nomenclatura aqui, ó, cosseno ao quadrado de alfa e aqui também cosseno ao quadrado de alfa. Então, 16 mais 9 vai dar 25 cosseno quadrado de alfa, certo? Se eu tenho a mesma parte literal, então eu posso somar os números e repetir a parte literal, que é o cosseno quadrado de alfa. E o 9 que está dividindo, passa para perto do 1 multiplicando. Então, igual a 9. Pronto, agora você já desenvolveu bastante sua equação. Falta agora encontrar o valor do cosseno quadrado de alfa. Então, o 25 que está perto dele, eu passo para o outro lado. Vai ficar aqui 9 sobre 25. Aqui, ó, eu quero encontrar o cosseno quadrado de alfa. Coloco raiz desse lado, raiz do outro lado. Simplifico aqui, sobra apenas o cosseno de alfa. E aqui, raiz de 9 dá 3 e raiz de 25 dá 5. Pronto, encontrei o cosseno. Ele não estava querendo o valor do cosseno, né? Então tá aqui, ó, letra B. E a letra A, que é o seno, o valor do seno, já que você tem o do cosseno agora, ó, volta para cá. Volta para cá e substitui. Seno de alfa é igual a 4 vezes o valor do cosseno, que é 3 sobre 5. 4 vezes 3 sobre 5, dividido por 3. 4 vezes 3 dá 12, vai ficar aqui 12 sobre 5, sobre 3. Divisão de fração, o que é que a gente faz? Repete a primeira, 12 sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 3. 12 dividido por 3 dá 4. O resultado aqui do seno vai ficar 4 sobre 5. Deixa eu colocar aqui. Seno de alfa é igual a 4 sobre 5. Pronto, você encontrou o valor do seno e do cosseno. Professor, está esquecendo de alguma coisa? O que é que vocês acham? Depois desse moído todinho, professor, a pessoa lembrar ainda do que está esquecendo? Sim. Vocês precisam lembrar que existe aqui, ó, um detalhe, né? Esse arco é do terceiro quadrante. E se eu encontrei o valor do cosseno e do seno, tem que se ligar qual é o sinal do cosseno e do seno no terceiro quadrante. Só basta botar um pontinho aqui no terceiro quadrante, ó. Quando tocar o eixo X, o cosseno é negativo. Então, coloca um negativozinho aqui. E o seno no terceiro quadrante, quando você toca aqui no eixo do Y, também é negativo. Então, negativo. Pronto, só esse detalhe aí e você consegue finalizar a questão. Ok, gente? E aí, falta 3 minutinhos para terminar a aula. Deixa eu ver o que é que falta aqui. Essa aqui tá fácil. Essa aqui não vai demorar mais de 3 minutos, não. Ele quer que você descubra, aliás, ele quer que você verifique, ó, verifique se para um arco de medida alfa é possível seno de alfa igual a 0,8 e cosseno de alfa igual a 0,4. Ou seja, em outras palavras, ele quer saber se esse ângulo alfa existe, né? É isso que ele quer saber. Como é que eu verifico isso, professor? Pela relação fundamental da trigonometria. Todo arco existente tem que obedecer a ela. E o que é que significa essa relação? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Se não for, então esse arco não existe. E daí fica fácil porque você tem os valores, ó.
certo? Então, no lugar do seno, vou colocar 0,8 ao quadrado. No lugar do cosseno ao quadrado, vou colocar 0,4 ao quadrado. Vamos ver se isso aqui vai dar igual a 1. Eu estou colocando um sinal diferente. Então, vamos lá. 0,8 elevado ao quadrado vai ser 0,64. A gente já fez essa conta lá na outra questão. 0,64. 0,4 elevado ao quadrado vai dar 0,16. Será que isso aqui é igual a 1? Estou colocando que é, mas vamos lá fazer a conta. 64 centavos mais 16 centavos dá quanto? 60 centavos mais 10, 70, 80. Vai dar 80 centavos aqui, né? 80 centavos, Antônio, é igual a R$ 1? Não é, né? É diferente. Logo, você pode dizer o arco de medida alfa. Pode colocar até assim, não existe no ciclo trigonométrico. Pronto, então, essa relação fundamental da trigonometria, gente, é essa aqui, ó, ela serve para verificar se o arco existe ou não e serve também para você encontrar os valores do seno e do cosseno, certo? Lembrando que vocês precisam, né, estar afiado aí nas ferramentas matemáticas para desenvolver esse cálculo. Quais são, professor? Potência, dá uma revisada, né? Potência, raiz quadrada, frações, certo? Se você estiver dominando direitinho essas ferramentas, esse detalhe aqui dessas contas não vai ser problema para você, certo? Então é isso.